Olá, seja bem-vindo ao podcast para líderes de crianças das igrejas e congregações filiadas à Convenção Batista Mineira. Eu sou Senhorinha Gervásio, criadora e apresentadora do podcast Batis Kids MG. E estamos na primeira temporada, tratando do tema Fale a Toda a Gente. Neste episódio, vamos falar um pouco sobre a influência dos chineses na cultura mineira. O objetivo é ajudar os líderes de crianças com informações extras sobre os chineses, visto que num dos cultos preparados para a realização da campanha de missões mineira 2022, nós focamos os que escolheram nosso país e nosso estado como segunda pátria. No referido culto, nós falamos um pouco sobre o trabalho da missionária Eldas Caldeiras com alguns chineses em Minas Gerais. Vamos dar uma ênfase especial à orquestra infanto-juvenil que foi organizada no período do ministério da missionária Eldas. E você já sabe, né? Toda a programação para a realização da campanha de missões estaduais é publicada na revista Minas um Desafio na parte infantil. E todas as igrejas e congregações filiadas à Convenção Batista Mineira recebem esse material didático. Vale muito a pena conferir e contar as histórias, fazer toda a programação da campanha com as crianças do seu ministério. Então vamos ver um pouco como foi a influência chinesa na formação cultural de Minas Gerais. O site IPRE, Banco de Teses e Dissertações da FUNAG, apresenta um trabalho sobre as dispersões chinesas e logo no início do resumo está o cálculo do número de chineses no Brasil. São cerca de 200 mil dos 35 milhões de chineses que estão espalhados em mais ou menos 150 países. Então, historicamente, os números confirmam que o Brasil é um mercado atrativo para populações de diversas partes do mundo, inclusive da China. A presença dos chineses influenciou consideravelmente a nossa cultura. O livro China no Brasil, de Teixeira Leite, apresenta Minas Gerais como o estado, entre outros 8, da federação, como sendo o que mais recebeu influência chinesa na arte. São quase 20 municípios e distritos do estado com pinturas, esculturas e arquitetura chamada chinesice, além de decorações do estilo oriental na cidade de Conceição do Mato Dentro. Completando essa informação, o site Outras Mídias, sob o título Chinesice oculto da nossa história colonial, apresenta matéria mostrando a presença chinesa na formação da arte, cultura e costumes brasileiros. Da mesma forma, o site Ouro Preto mostra a posição única ocupada pelo Brasil no que diz respeito à influência cultural da China na cultura brasileira, que vai além das pinturas, das esculturas, da arquitetura do período colonial. Para Silvio Reis, autor da matéria, o fascínio pelo exótico oriental resultou numa mistura com os costumes europeus, juntando elementos na arte sacra das igrejas de Ouro Preto. Um exemplo disso, a gente pode ver o dragão combatido por São Jorge e São Miguel. É interessante observar que essa mistura e essa figura do dragão, ela não está associada à prosperidade chinesa a que se refere lá na China. Então, foi apenas uma apropriação de conceitos que foram usados nas imagens e na pintura. Pois bem, o pintor Alberto da Veiga Guiñá, mais conhecido como Guiñá, por exemplo, viveu e trabalhou em Minas Gerais durante grande parte da sua vida. Ele foi um pintor tão importante para Minas ao ponto de dar nome a uma faculdade de artes plásticas, a Escola Guiñá.
eu tive o prazer e o privilégio de estudar nessa faculdade. Essa faculdade ela faz parte da UENG, da Universidade Estadual de Minas Gerais. Ele desenvolveu em Minas quase toda a sua obra e encontrou aqui cenários ideais para pintar suas chinesices. Outro artista que recebeu influência chinesa foi o Aleijadinho. As marcas chinesas na obra do Aleijadinho estão nos olhos amendoados e nos penteados à moda oriental, nas imagens sacras feitas por ele em madeira e pedra-sabão. Muito interessante, né? A influência chinesa na arquitetura mineira, ela se apresenta pelo contraste caracterizado pelo que acontecia na Europa no mesmo período. Enquanto lá na Europa, a arquitetura jesuítica se associava à exuberância das construções barrocas, em Minas, as construções foram marcadas pela beleza sóbria e com uma elegante inclinação dos telhados. E na literatura? Qual a influência que a cultura chinesa teve na nossa literatura? Entre todos os autores citados por Silvio Reis no seu artigo, autores que usaram chinesice em suas obras, como Machado de Assis, Guimarães Rosa, ele destaca Carlos Drummond de Andrade e Cora Coralina. E aqui eu quero descrever algo que o Drummond escreveu a partir de sua observação de uma chinesice lá na Igreja do Rosário, em Itabira, cidade onde ele nasceu. E ele escreveu assim: olha o dragão na Igreja do Rosário, amarelo dragão envolto em chamas, não perturba os ofícios. Então aqui o Carlos Drummond de Andrade ele observa um dragão à forma chinesa. E para finalizar nós vamos falar de uma brasileira que amamos muito, que é a poetisa Cora Coralina. A Cora Coralina ela estreou na literatura tardiamente, em 1965, com 75 anos de idade. E aqui está um belo exemplo, né, a ser seguido por aqueles que têm algum talento artístico, que não foi colocado em prática e que acha que está velho demais para sonhar. Cora Coralina é um exemplo de que isso não é verdade. E a Cora, ela estreou justamente com um poema com influência chinesa. E esse poema se chama O Prato Azul Pombinho. E esse poema foi criado a partir da observação de desenhos em uma porcelana chinesa. Olha que coisa mais linda! E no seu poema, ela traduziu o encantamento que as histórias desenhadas em utensílios chineses causam no espectador brasileiro. Então vale a pena conferir esse poema que está disponível na internet. É só procurar lá que você vai achar. Com essas informações básicas sobre a influência chinesa na arte, cultura, mineira, nós vamos ver um pouco sobre uma experiência muito linda da missionária Eldas Caldeira com alguns chineses em Minas Gerais. E vamos deixar para ela mesma falar um pouco sobre o seu ministério com os chineses. É com você, Eldas. Eu sou Eldas Caldeira da Silva Cruz. Nasci em Belo Horizonte em 1951. Minha mãe se chamava Leonídia Caldeira, uma mulher de fé que amava missões e semanalmente participava da Sociedade Feminina, a União Feminina Missionária de hoje. Ela se converteu através da pregação de missionários e por isto tinha uma profunda gratidão e alegria para com a organização missionária. Incentivada por minha mãe, comecei a participar das Mensageiras do Rei com 8 anos de idade. Certo dia voltei do templo muito diferente, feliz e decidida de que a melhor coisa na vida é falar de Jesus para muita gente e para isto eu deveria fazer como o missionário da história que ouvi, deixar tudo e ir a lugares distantes que não tinham um templo onde se podia ouvir de Jesus. Eu declarei para minha mãe: quero ser uma missionária. Foi a melhor notícia que ela pôde ouvir, de tal forma que criou forças para pedir a Deus mais vida com saúde e me criar para servir a Jesus.
Nossa, Eldas, que história bonita. Isso prova mais uma vez que é muito importante desenvolver um ministério infantil com a competência que ele merece, porque Deus fala aos corações das nossas crianças. Como Deus falou ao seu coração, te chamou quando você era ainda uma criança, assim ele continua fazendo hoje. Portanto, é muito importante que façamos, um trabalho com relevância com as crianças das nossas igrejas, não é? Pulando, um pedaço da sua história e todo o seu período de preparo para ser uma missionária, nós gostaríamos que você contasse para nós agora como foi que você chegou a iniciar o seu ministério com o grupo de chineses. Senhorinha, nós começamos com os chineses dessa forma. O pastor Eli, ele trabalhava como pastor auxiliar do pastor Murilo. Então, ele era o segundo violino lá, né? Nós trabalhávamos, então nossa função era receber quem chegava, visitar quem estava chegando. Eli dava estudo bíblico nas casas. Então, nós vimos um dia no culto, já era na época do pastor Jeremias. Tinha uma família de chineses lá na galeria. Então nós começamos a cercar e dar boas-vindas e convidar para voltar. Eles disseram que estavam procurando uma igreja chinesa, que eles estavam vindo de São Paulo para cá. O pai deles mexia com turismo e largou o trabalho e abriu um restaurante aqui. Aí nós falamos, nós vamos ajudar a procurar. Procuramos, não tinha. A igreja que se dizia, que eles falaram que era uma igreja chinesa, só tinha uma família chinesa e era uma igreja de brasileiros. Mas a gente continuou dando atenção para essa família chinesa. E o senhor e a senhora e tinham os dois filhos, 3 filhos. E os filhos nós começamos a integrá-los na igreja e eles se integraram com os jovens, que as nossas filhas, né, fizeram amizade e já foram para o coral jovem. E de repente o Senhor falou, já que não tem igreja, então nós vamos estudar a Bíblia sozinho, porque a gente não consegue entender nada que fala. Aí, conversando com o pastor Jeremias, ele falou, vamos arranjar um lugarzinho na galeria, então ele pode ficar lá, pode chamar outros amigos. Aí nós falamos com eles começaram a tentar fazer assim. Mas depois eles disseram, nenhum chinês que a gente encontra não vai entrar numa igreja para ter um encontro. A gente tem que ser um lugar só de chinês. Aí tá bem, nós falamos, mas então os irmãos vão lendo a Bíblia, a gente vai orar. E o filho traduzia mais, e eles falavam, porque eles trabalhavam em comércio, falavam mal português, mas entendia. E um dia ele falou, agora eu estou lendo a Bíblia, depois que termina o expediente no restaurante, eu começo a ler a Bíblia. E chega chinês, então eu mostro para ele que eu tenho um livro, e se ele não quer ler daquele livro comigo, e comecei a ler também para eles. Falei, se você está interessado, pode voltar, esse horário eu estou de folga, já folgado. E assim ele começou a encontrar crentes também, crentes chineses. E aí eles falaram do desejo de ter uma igreja. Não, aqui não tem. Aí, e como faz? Não faz, não. Vamos, oramos em casa. Aí eles falaram, vamos começar a reunir aqui no nosso restaurante. Aí eles começaram a reunir no restaurante, no domingo. Dava o almoço, depois do almoço todos reuniam lá para ler a Bíblia. Mas tinham filhos, tinha um que tinha trigêmeas, outros tinham gêmeos, porque aqui eles podiam ter mais filhos. E aí as crianças ficavam separadas, tinham que ficar quietinhas, esperando eles lerem a Bíblia. Um dia eles pediram, uma das moças lá da igreja, foram no departamento primário, e perguntou para a moça se ela podia contar a história em português lá. A moça falou que sim, mas quando chegou no domingo ela esqueceu e não foi.
por acaso estava tendo um almoço na igreja, nós estávamos lá no almoço, lá no templo da primeira igreja. Aí eles foram para nós, a gente falou com ela e a moça não foi, e as crianças estão lá esperando. Aí eu falei assim, ela não está aqui não, eu nem a vi hoje na igreja. Falei, tá bom, você passa comigo em casa e eu pego a história e eu vou contar a história para as crianças. Aí assim fiz. Quando eu terminei, eles perguntaram, você não pode vir todo domingo, esse horário, e contar a história da Bíblia para elas? Falei, sim, posso. E assim começamos o trabalho com os chineses. Aí eu contava a história para as crianças, cantava com elas, e aí foi crescendo o número de crianças, e os pais começaram a ir para levar as crianças, porque eles gostaram muito. Então, daí já comecei a pedir às nossas filhas para ir de vez em quando, ajudar também. E depois eu vi que já tinha passado 2 meses, e eu pensei, eles não ceiam, e eu vejo que estão estudando a Bíblia e orando. Aí eu perguntei, vocês não querem participar da ceia? Eu, sim, mas não tem pastor. Falei, meu esposo pode vir e ministrar a ceia. E aí vocês traduzem, seu filho traduz. Ah, vamos ficar muito felizes. Aí pastor Eli foi, ministrou a ceia. E daí eram 13 é, evangélicos. E depois já continuou, todo mês pastor ia lá ministrar a ceia. Daí a pouco já tinha um que tinha convertido. Aí falou, pastor, ele precisa batizar. Você pode batizar? Aí sim, podemos batizar. Aí batizou na piscina da igreja, da casa de um. E assim foi, começou a crescer o grupo, e as nossas filhas já se envolveram muito, criou um grupo musical, a orquestra, né? O grupo de flautas, de violão, de violino e também pianista. Na época, nós estávamos todas na faculdade. Então eu estava fazendo artes, uma estava fazendo nutrição, a mais nova, e a mais velha estava fazendo pedagogia, que ela falou, vou fazer um curso enquanto eu me preparo mais para prestar vestibular de violino novamente. E assim, a de pedagogia, quando ela começou a aprender sobre planejamento e tudo, ela quis colocar em prática. Então ela chamou a gente e falou assim, olha, eu quero colocar em prática e vou colocar com os chineses, porque eu sinto a necessidade da gente poder aproximar e conversar com as crianças, jovens, adolescentes, e eles não falam. Então ela elaborou um projeto, que foi através da música. Mas o projeto, ela colocou custo, né? Porque precisaria ter instrumentos. Aí, logo quando apresentou, eles acharam ótimos, e o tradutor foi falando, mas de repente, quando falou em custos, aí eles, pronto, trancaram. Aí depois, no final, o mais velho falou assim, olha, você falou em dinheiro, então não vai dar certo. Aí falou, mas como que a gente vai conseguir instrumento? Falou, bom, os pais vão comprar quando os filhos estiverem mostrando que sabe tocar, que quer tocar. Então, continua com o projeto, ele é muito bonito. E eu vou apoiar, vou estar orando também. Então, nós começamos, né? Mas como sem instrumento? Aí nós vimos a flautinha delas, flautinha de brinquedo. Falei, vamos começar com essa. Aí fomos, compramos em atacado, aí compramos uma caixa de flautas. E nós tínhamos 50 flautas, flautinhas daquelas de brinquedo. Elas afinaram todas e começou a colocar nas mãos, né, das crianças e formar grupinhos, né, ensinando flauta. Assim que terminava tudo, a gente contava história e lia a Bíblia, e aí tinha aquele período de ensinar. Aí tinha que ensinar a teoria. Elas começaram a ir nas casas deles, ensinar teoria de graça. Aí uma já falou, então você ensina violino. Aí começou a ensinar violino para eles. Aí daí um pouquinho nós recebemos aqui em Belo Horizonte um filho de um pastor que veio para o seminário. Aí nós convidamos ele para estar ajudando também lá com a gente. Aí ele foi ajudar, ele tocava violão, aí ele começou a ensinar violão. E depois nós fomos também atrás de uma outra filha de pastor que toca flauta, Poliana, e o Igor, né, no violão. Aí ela já ficava com um grupo também na flauta, então
Uma de nossas filhas ficava com um grupo de violino, a outra com um grupo de flautas e violino também, e um pouco de teclado. E o outro com violão e a Paulina também com a flauta. E assim foi, de repente tinha um grupo de 25 tocando. A primeira música aí já foi no Dia das Mães. Quando as mães viram, aí já ficaram assim, fascinadas. De repente nós tínhamos um grupo de 8 no violão e muitos no violino, que não me recordo o quanto, mas tínhamos mais de 30 fazendo parte. Aí começou também com expressão corporal. Então, só com as meninas, que só tinham dois rapazinhos na época. Aí elas podiam ouvir a música cantada e expressar, né, uma expressão corporal. Era como uma dança mesmo. E era muito gracioso ver todos os chinesinhos assim tocando e dançando. Aí já começamos a receber convites. O pastor Jonaí convidou para ir um dia no Congresso de Missões, o pastor Geraldo também de Missões Mundiais. E elas tomaram gosto, fomos em Nova Serrana apresentar na igreja. E elas não sabiam falar o mandarim. Impressionante. Aí elas sabiam português. E aí já começaram a conversar com a gente e ficava, nossa, eles pedem a gente para falar mandarim. Eu só falo um pouquinho, só entendo mesmo, não nem consigo falar bem o dialeto dos meus pais. Então a gente viu que a comunicação entre os pais era difícil. Daí um pouquinho a gente passou a ser a voz deles. Daí eu já estava indo levar ao médico para poder falar e já estava acompanhando grávida para ganhar neném, já estava indo em reuniões de alunos no colégio para poder depois, com calma, ir falando com aquele que podia interpretar sobre a situação da criança na escola e nos envolvemos. Um dia, o pastor Brandão, quando iniciou o trabalho, ele queria que a junta tivesse mais missionários, mas aqueles que já estavam trabalhando em missões. Aí, pastor Jeremias nos conhecia e indicou o nosso nome para ser missionário de missões nacionais. Então, assim foi. Aí, a igreja da Alterosa já nos abraçou e assim nós ficamos como missionários entre os chineses até aposentar. Assim é a história, mais ou menos, né? Contada rápido, um pouco do que foi trabalhar com com os chineses e até hoje ainda continuamos ajudando a eles, sendo eu a Shimu, que é esposa de pastor, e o Elia Mushi, e falando um pouquinho, nós passamos a estudar também mandarim, ficamos 2 anos aprendendo. A gente viu que era muito difícil, porque eles não ajudavam, eles não respondiam para a gente perceber se estava sabendo ou não. Então, nós resolvemos ensinar português para eles. Então, a nossa casa vivia tendo pessoas aprendendo português. Depois também a gente abria a casa quando precisavam de médico, ir até a casa e ajudar. Então, nossa casa também, nós falamos, bom, eles pode ficar aqui, ela está doente, precisa que alguém possa falar o português. Então, assim nos envolvemos e até hoje nos envolvemos com eles. Graças a Deus, quando saímos já tinham 60 batizados. E assim é o reino de Deus, porque é Deus quem faz a obra. Louvado seja Deus, somos muito felizes por sermos usados por Deus. Assim chegamos ao final de mais um episódio deste podcast Baptist Kids MG. Agradeço imensamente a participação da missionária Eldas e também a você que ficou até o final nos ouvindo. E que Deus esteja abençoando muitíssimo o ministério com quem você trabalha e que você tenha uma excelente campanha de missões estaduais 2022. Até o próximo episódio.